Que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja aí sempre com você, com sua família. Obrigado pela sua companhia neste vídeo. Quero desde já te convidar para se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Que possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, somos morada do Espírito Santo e que pode agir através de nós, se dermos esta liberdade para a ação do Espírito Santo através de nós. Temos que nos colocar como instrumentos de Deus e permitir que a ação do Espírito Santo haja em nossa vida frequentemente, sempre em nosso dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia, que possamos permitir a ação do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Vamos pedir essa luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nesse Evangelho de hoje, Jesus fala aos seus discípulos e fala a cada um de nós a importância de darmos o testemunho da presença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Diz Jesus: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Que a gente possa ser a presença de Deus, que a gente possa testemunhar isso na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Testemunhando com palavras, com atitudes e até mesmo no nosso silêncio, que a gente possa testemunhar essa presença do ressuscitado em nós. E não, se fechar, achar que num determinado local, num churrasco, numa festa, num ambiente ali de amigos, do trabalho, da família, aqui a gente deixa Deus de lado e deixa eu curtir da maneira que eu quiser. Não, a presença de Deus é constante em nossa vida e onde quer que estejamos, nós devemos ser esses testemunhos vivos
de nosso Senhor Jesus Cristo, da presença de Cristo em cada um de nós. E diz Jesus, essa importância do testemunho, e aquele que me renegar diante dos homens, se fechar à presença de Deus, vai ser negado diante dos anjos de Deus. Diz aqui o Evangelho de hoje. É um alerta, é algo para cada um de nós, para tomarmos este cuidado. Jesus que vem e está nos alertando porque nos ama, que é importante testemunharmos sempre a sua presença em nós. E diz aqui Jesus depois que todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem vai ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que quer dizer isso? Que Jesus falou que quem blasfemar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. O que é esse pecado? A gente vê claramente este pecado nos fariseus, nos mestres da lei. Diz aqui uma passagem, que os mestres da lei, os fariseus, diante de tantos milagres, de tantas bênçãos, de tantas curas realizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, eles estavam maravilhados com tudo aquilo, mas começaram ainda a se questionar, não davam o braço a torcer, disseram: mas não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, mesmo diante de todos os prodígios, eles não queriam dar o braço a torcer, como eu disse, e encontram como saída o quê? Atribuir este poder, esses milagres, curas, atribuir ao demônio. Essa ação de Jesus estavam atribuindo ao demônio. Nós vemos, na passagem do Evangelho que diz, eles murmuravam: este não expulsa os demônios senão por virtude de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Está lembrado dessa passagem? Que eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelo dedo, pela ação de Beelzebu e não pelo dedo de Deus. E essa dureza de coração a gente vê claramente nessa passagem dos fariseus, os fariseus fechados à ação do Espírito Santo de Deus, a dureza de coração, não queriam se entregar ao que estava muito claro ali na frente deles e ficavam se questionando e começando a colocar coisas que não tinham sentido nenhum só para não se abrirem à ação do Espírito Santo. A blasfêmia, é isso a blasfêmia, é não abrir o coração, claramente a blasfêmia contra o Espírito Santo que é estar com o coração fechado, é não permitir que a misericórdia de Deus haja em cada um de nós, a gente achar que é autossuficiente, que já é bom o suficiente, como os fariseus e os mestres da lei, já são pessoas boas, não fazem nada de mal e não percebem o pecado. O pecado é se fechar à ação de Deus. O pecado é fechar o coração e não acolher a boa nova, não acolher o Evangelho, se achar, como eu disse, autossuficiente, não precisando da graça, do amor de Deus, da misericórdia de Deus em suas vidas. Isso é pecar contra o Espírito Santo, é blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos pedir hoje a nosso Senhor Jesus Cristo uma sinceridade tremenda, uma verdadeira humildade para reconhecermos as nossas faltas, que somos pecadores, que somos falhos e que temos muitos pecados e precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus para sermos perdoados. Mesmo os pecados veniais, os pecados mais leves, que a gente não se acostume com eles e que a gente possa rapidamente buscar o sacramento do perdão, da confissão, buscar um sacerdote para se confessar, que o nosso coração seja sensível à ação do Espírito Santo. E vamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem Maria, o santo temor de Deus, para que a gente nunca perca o sentido do pecado e a consciência dos nossos erros e da nossa fraqueza. Esse santo temor de Deus é reconhecer que o pecado
ele fere o coração de Deus e pecando, vivendo no pecado, nós estamos machucando o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o nosso temor, não devemos abraçar o pecado. Eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa ruim, frágil, e por isso mesmo que você precisa de Deus. Não é se entregar ao pecado, mas se entregar à graça e à misericórdia de Deus, para que Deus possa ir te convertendo, ir buscando uma profunda conversão diária aí na sua vida. E que o Espírito Santo de Deus, que o Paráclito, conselheiro admirável, isto é, o advogado, que o Paráclito, o que é a palavra Paráclito, que era usada no mundo profano grego para designar uma pessoa chamada a assistir outra ou a falar por ela, especialmente nos processos legais. O Espírito Santo, portanto, é este Paráclito, que ele tem uma missão muito particular na formulação dos nossos juízos, da nossa consciência, dos nossos atos, especialmente no momento da confissão, que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar para que a gente possa abrir o coração e dizer ali os nossos pecados claramente e pedir a ajuda, o auxílio dos céus, o perdão de Deus. É o réu que sai absolvido para sempre das suas culpas e cheio de uma nova riqueza, a riqueza do céu. Quando a gente reconhece o pecado, este é o primeiro passo, ter esta humildade de reconhecer o erro, o pecado em nós vamos percebendo que precisamos sempre, em todos os momentos, da graça de Deus. Nós vemos aqui no finalzinho do Evangelho Jesus que fala: quando vos conduzirem diante das sinagogas, dos magistrados e autoridades, que a gente não fique preocupado como ou de que maneira que nós vamos nos defender ou o que nós iremos dizer, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Que a gente possa, cada palavra, pedir este auxílio, este discernimento e saber que o Espírito Santo de Deus age em nós, fala através de nós, e para isso, sempre coração aberto para a ação da graça de Deus, para a ação do Espírito Santo de Deus em nós e para a ação da misericórdia desse Deus que quer nos perdoar, que perdoa o pior dos nossos pecados se estivermos realmente arrependidos e abertos e pedir essa ajuda dos céus. Agora, o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não porque Deus não quer perdoar, é porque nós nos fechamos e não queremos o perdão de Deus. São aquelas pessoas que se fecham, que se sentem autossuficientes, que não precisam de Deus, que se sentem que sozinhas elas já são boas e conseguem se salvar. Não, sem Deus nada somos. Por isso que o Espírito Santo de Deus o auxilie hoje e sempre, que você possa abrir o seu coração, não ter esse coração fechado, endurecido, e que Nossa Senhora, a Virgem Maria, nossa querida mãe, nos auxilie, ela que foi sempre dócil à ação do Espírito Santo de Deus, ela que é a esposa do Espírito Santo, que ela nos ajude a ter este coração livre, aberto para a presença de Deus e para a ação dele em nossa vida. E se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like, o seu comentário, o seu amém, se inscreva no canal. E eu aproveito para deixar aqui no final do vídeo mais uma sugestão de um outro conteúdo para você clicar e assistir. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!